Quem está animado para a palavra de Deus hoje? Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Bom, antes de entrarmos na palavra de Deus, na verdade, quero compartilhar mais um testemunho. E eu sei que alguns de vocês talvez tenham visto nas redes sociais ontem, mas eu sei que alguns de vocês talvez não tenham visto. Então eu quero compartilhar com todos vocês. Vocês se lembram da Kátia da Alemanha? Ela esteve aqui na semana passada. E então, a outra amiga dela, as duas estão plantadas na igreja 5F. E Nicole é amiga dela. E as duas moram na Alemanha. Eu acredito que elas se conheceram através da 5F online. E a Kátia, ela sentia que talvez nem fosse conseguir passar por mais uma semana por causa da depressão mental, de pensamentos suicidas, ataques de pânico e depressão. Então a Nicole disse: Bem, eu preciso fazer o que Deus nos diz para fazer na palavra dele, como eles faziam no tempo de Pedro, onde diz que as pessoas levavam os oprimidos por demônios ao ministério do apóstolo Pedro, para ficarem debaixo da sombra da unção, para que a unção pudesse tocar as pessoas que estavam oprimidas e fazer os demônios irem embora, amém? Então, elas voaram da Alemanha, mesmo que a conferência Florescer esteja chegando em Berlim em apenas algumas semanas, mas isso era uma emergência. E então era prioridade ficar debaixo da sombra da unção pessoalmente. Então ela a trouxe e ela foi liberta bem aqui. Bem, não exatamente aqui, mas no El Rey, no palco. Deus a libertou poderosamente, então de qualquer forma, ela testemunhou que desde então os pensamentos suicidas se foram. Aleluia! E não há mais ataques de pânico. Deus verdadeiramente a libertou e ela tem paz agora. Ele a salvou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. E Deus vai fazer isso de novo hoje, amém? Para todos que estão oprimidos aqui e assistindo online. Glória a Deus. Então vamos entrar na palavra de Deus agora. Podemos colocar o título na tela? O título desta mensagem é Pureza na Igreja. Especificamente, nós estamos passando de cristãos mornos para discípulos, para verdadeiros discípulos. Aleluia. Então, nós estamos no avivamento dos últimos tempos agora. Antes de Jesus voltar, a noiva precisa estar pronta e preparada. Diz na palavra de Deus que nós precisamos estar preparados. Precisamos, a noiva de Cristo, a igreja é a noiva. Nós precisamos estar sem mancha, sem defeito, sem ruga, radiantes. Então, o significado disso é que nós precisamos ser puros. Quando há impurezas no corpo de Cristo, elas precisam ser removidas. O corpo precisa ser purificado. Aleluia. Então, o que muitas pessoas perdem é que elas estão apenas esperando Jesus voltar, pensando que Jesus vai voltar a qualquer segundo. Mas estão esquecendo que algo precisa acontecer primeiro. Nós precisamos ser preparados primeiro, nós precisamos estar prontos, precisamos ser purificados. E a igreja hoje não parece estar pronta. Precisamos nos parecer com a igreja de Atos para sabermos que estamos prontos. E em grande parte, nós não parecemos com a igreja de Atos. Como era a igreja de Atos, bem, ela tinha o poder de Deus, a unção, se movendo através de vasos, de líderes. E assim como eu compartilhei sobre Pedro, é um exemplo. Pessoas que estavam doentes e oprimidas por demônios vinham à igreja e eram libertas e curadas. É assim que a igreja deveria ser. O ministério de libertação deveria ser apenas uma pequena fração das igrejas. Mas toda a igreja deveria ter o poder de Deus para libertar as pessoas que estão oprimidas, que têm pensamentos suicidas, ansiedade, depressão e todos os tipos de problemas e dificuldades que são demoníacos e enfermidades. Então, isso é algo grande. Nós também precisamos que a igreja se pareça com o que Deus planejou que ela fosse. A estrutura, a liderança, fundamento. Efésios 2:20 diz que o fundamento do corpo de Cristo da igreja são os apóstolos e os profetas, tendo Cristo Jesus como a principal pedra angular. Então, nós precisamos ter apóstolos e profetas no corpo de Cristo hoje em liderança e como fundamento. Mas não vemos isso em grande parte. Precisamos restaurar isso para sermos purificados. Amém? E também precisamos
de pureza nos líderes. Isso acontece quando a igreja aceita os caminhos de Deus, quando a igreja aceita quem Deus quer usar, escolher e ungir. Quando a igreja aceita os Davis em vez de exigir os reis Saúls. Sabe, exigir o que eles acham que é o melhor líder. Exigir o que eles acham que é o melhor líder porque a pessoa tem carisma, tem o currículo, porque tem a linhagem familiar e as linhas geracionais, a ministério e coisas assim, porque tem as conexões. Amém? Os dons, o dom da fala, o dom de falar. Então, isso acontece hoje. As pessoas dizem: Nós queremos essa pessoa como líder. Líder na igreja, líderes na igreja. E isso é como o povo exigindo um rei, e Deus deu Saul a eles. E Deus não queria dar um rei naquele momento, mas eles exigiram, e as pessoas não queriam Davi como rei. Davi foi descartado, mas era ele que Deus queria usar. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando temos líderes que têm um coração segundo o coração de Deus, então haverá pureza na liderança. E então, se a igreja vai ser pura, precisa começar de cima para baixo, como diz no livro de Salmos. É como o óleo descendo pela barba de Arão e pelo resto do seu corpo, descendo pelas suas vestes. Isso é uma imagem de quando há unção e pureza de coração na cabeça, no líder de uma igreja, no pastor. Então, essa mesma unção e pureza vão descer para o resto do corpo. Então, a pureza na liderança precisa ser restaurada. Como ela será restaurada? Pelo corpo se humilhando ela mesma, ele mesmo, nós mesmos. E olhando para os caminhos de Deus em vez dos nossos caminhos, aceitando os reis Davi em vez de exigir os reis Saul. É assim que isso vai acontecer. Aleluia. Então, essas são algumas das características da igreja de Atos que precisam ser restauradas, portanto, nós então seremos puros, sem defeito. Quando as coisas estão nos caminhos de Deus, na ordem dele, a unção está ali, a pureza está ali, é aí quando as coisas estão limpas e puras e incontaminadas. E portas não estão abertas para o inimigo entrar sorrateiramente de certas maneiras, amém? Aleluia. Então, isso é o que está acontecendo agora. Então, esta é uma mensagem profética sobre o que Deus está fazendo agora. Ele está purificando o corpo dele, o corpo de Cristo agora. Então, nós precisamos dizer sim a isso. Nós precisamos desejar, sim, vamos ter transformação na igreja. Vamos ter transformação no meu próprio coração. Amém? Então, muitas vezes, as pessoas, especialmente nos dias de hoje, estão vindo à igreja de uma maneira egoísta. Tipo, como se elas viessem à igreja pensando: o que eu posso receber disso? Tipo, ah, sim, eu quero ouvir uma boa mensagem que me faça sentir encorajado. E esse é todo o motivo pelo qual vai, tipo, eu quero entrar na minha zona de adoração. Eu quero ouvir uma boa adoração, me perder na minha adoração. Então é por isso que eu venho à igreja. E depois eu vou embora. E essa é a única razão pela qual eu venho à igreja. E para algumas outras pessoas, talvez seja para elas querem conhecer amigos, quer conhecer futuro esposo ou esposa. Mas basicamente é isso. Mas, na verdade, nós, como corpo, juntos cumprimos o nosso propósito. Nós cumprimos o nosso propósito nesta terra. Você não vai cumprir o seu propósito de forma independente, sozinho. Você vai cumprir o seu propósito quando tomar o seu lugar como parte de um corpo. Quando você enxergar que precisa do corpo, o que inclui enxergar que você precisa de liderança. Você enxerga que precisa de um pastor, enxerga que precisa de uma mãe ou pai espiritual. Você enxerga os princípios de Deus, como ele chamou cada crente, para não ser um frequentador de igreja, para não ser um frequentador de igreja estilo buffet, mas ele chamou cada crente para estar plantado em algum lugar, em algum ministério, não qualquer ministério, mas o ministério de Deus, um ministério que é verdadeiramente ungido por Deus, onde o líder foi verdadeiramente chamado, escolhido e ungido por Deus.
e onde Deus especificamente chamou você para estar plantado. E quando você está plantado nesse lugar, nessa igreja, você terá uma cobertura de proteção. Essa mesma unção que faz os demônios irem embora está sobre a sua vida, protegendo você no mundo espiritual, fazendo com que as maldições não possam ser lançadas sobre você por qualquer bruxa, qualquer pessoa que tenha inveja de você e não goste de você, porque você tem uma cobertura tão poderosa de unção sobre você, te protegendo. E isso vem ao fazer as coisas do jeito de Deus, vem por estar plantado. Essa cobertura não vem vivendo um estilo de vida de frequentador de igreja estilo buffet. E quando você está plantado, é assim que você é equipado para cumprir o seu propósito. E todos nós aqui na igreja 5F, por exemplo, há uma visão e uma missão aqui. Não são muitas missões e visões diferentes. Não é uma visão e uma missão obscura, é específica. E é proclamar as boas novas de Jesus Cristo, as notícias completas, as boas novas completas, o evangelho completo, que inclui que o poder de Deus está aqui agora, Jesus está vivo, o poder dele está disponível agora para te libertar e curar agora. Você pode ter vida abundante agora, você não precisa esperar até morrer para ter vida abundante, você não precisa viver com pensamentos suicidas, ansiedade, depressão, esse tormento na sua vida. Essas são as boas novas do evangelho, e porque isso tem estado tão ausente, há uma ênfase tão grande aqui que Deus nos chamou para realmente pregar mais essa parte específica do evangelho, porque ela tem sido tão negligenciada. E a maioria das pessoas conhece o restante do evangelho, mas não conhece essa parte. E essa parte precisa ser restabelecida no corpo de Cristo. Então, nós precisamos continuar falando isso em voz alta. Aleluia. E também somos chamados para ser vasos do poder de Deus, não apenas para falar sobre essas boas novas, mas para demonstrar essas boas novas, para demonstrar o poder de Deus, para liberar o poder de Deus, para libertar os oprimidos sem vergonha, para expulsar demônio das pessoas sem se importar com o que as pessoas pensam, sem nos importar se as pessoas gritam, com que tipo de manifestações acontecem. Nós só queremos que as pessoas sejam livres. Esse é o coração de Deus e esse é o nosso coração. Aleluia. Deus nos chamou para falar e demonstrar, para falar com ação, compartilhar o que tem faltado no corpo de Cristo e o que Deus quer restaurar agora, como eu acabei de compartilhar com vocês, como Ele está restaurando os apóstolos e profetas. É por isso que nós somos chamados à Igreja 5F, porque isso tem a ver com a nossa missão, que Deus está restaurando o ministério quíntuplo agora, e isso é crucial para a igreja ser purificada, para a unção vir à igreja, aceitar os caminhos de Deus no ministério quíntuplo, os apóstolos dele e os profetas deles, amém? Aleluia. Então, quando Deus chama você para cá, isso se torna a sua visão e missão também, que foi dada a mim, agora se torna a sua também. Então, se antes você tinha uma ideia diferente sobre o seu chamado, quando você sabe para onde Deus está te chamando, você precisa abrir mão disso e perceber. Este é o seu chamado, esta é a sua missão, e você vai cumpri-la de diferentes maneiras. Todos nós temos partes diferentes para desempenhar para cumprir essa missão. Mas todos nós juntos temos essa missão, e quando todos nós fazemos as nossas partes juntos, então cumprimos a missão. Eu não consigo cumprir essa missão e visão que Deus me deu, que Deus nos deu aqui na Igreja 5F sozinha. Eu preciso de vocês para cumpri-la. Nós precisamos da banda de louvor, da equipe de louvor, para liberar a unção, para adorar em espírito e em verdade. Então, se não houvesse uma banda de louvor, eu não. Nós não estamos conseguindo cumprir plenamente essa missão. Precisamos de pessoas para segurar as pessoas que estão caindo, para que elas não se machuquem quando o poder de Deus vem sobre elas, amém? Precisamos de pessoas para ajudar com os baldes e cobertores. Se não há assistência para ajudar as pessoas que estão sendo libertas, eu não estou e nós não estamos cumprindo essa missão. Precisa haver mulheres e homens samaritanos junto ao poço. Versão de hoje. O que eu quero dizer com isso é que essa mulher samaritana no poço, depois que encontrou Jesus em poder, correu e contou a todos que conhecia. Todos, sem vergonha nenhuma. Que Jesus sabia tudo sobre mim, sabia que eu estava vivendo em imoralidade,
tinha muitos parceiros e muitos esposos, sabe? Sem vergonha. Mas ela disse: Eu não me importo, as pessoas precisam saber sobre esse Jesus que sabia tudo sobre mim. E então ela foi e contou para todo mundo. Então, vocês precisam fazer isso, todos vocês precisam fazer isso. E se vocês não estão fazendo isso, então eu não estou e nós não estamos cumprindo essa missão que Deus nos deu na igreja 5F. Aleluia. Aleluia. Então, vocês veem como isso é diferente de frequentador de igreja? Tipo, deixa eu ser encorajado pela mensagem, para que eu possa cumprir o meu chamado de forma independente. É tão diferente, certo? Então você precisa parar de ser tão centrada em si mesmo, com pensamento independente. Não existe pensamento independente como filhos de Deus. É pensamento de equipe. Nós somos um corpo, não uma única parte. Nós somos um corpo. Aleluia. Aleluia. Então, eu compartilho isso para dizer, isso faz parte da diferença entre cristãos mornos e discípulos. Muitas pessoas não estão se chamando de discípulos, e há algo relacionado a isso. É que elas realmente não estão sendo discípulos. Discípulos têm essa revelação e entendimento. Eu sou um aluno. Eu sou um aprendiz para a vida toda. Eu preciso ser como criança, ensinável. E isso não é sobre mim. Isso é sobre eu servir o corpo. Isso é eu tomar o meu lugar no corpo. Aleluia. Então, essa é uma grande parte do significado de discípulo. É entender que você faz parte de uma igreja. Nós precisamos trabalhar juntos e pensar, não tanto sobre nós mesmos. Aleluia. Então, isso é importante para você mudar a sua mentalidade. E o que isso significa? Isso significa que precisa haver respeito pela igreja. Este não é apenas um lugar para receber encorajamento, como ouvir uma mensagem inspiradora. Este é solo santo. É aqui que Deus está fazendo a obra mais importante dele. Este mesmo lugar aqui, este lugar enquanto estamos reunidos aqui, precisa haver reverência por este lugar. Precisa haver reverência por cada parte dele, precisa haver reverência pela liderança. Precisa haver reverência, respeito, decoro, pela ordem. Porque Deus é um Deus de ordem, diz na palavra dele. Então você não deve vir aqui com a sua própria agenda e vir aqui fazendo as coisas do jeito que quiser. E vir aqui com o seu conhecimento antigo sobre é assim que fazemos na igreja. Você não deve vir aqui agindo como líder. Você não deve vir aqui tentando agir acima da liderança. Você deveria vir aqui com respeito pela ordem e pela liderança nesta igreja. Amém? Porque isso é parte da ordem de Deus. É que ele unge líderes. E ele não os unge de qualquer maneira, sem cuidado. Ele vê o coração. Outras pessoas não veem o coração, mas ele vê o coração. Ele viu o coração por anos e décadas. E você viu alguém apenas na superfície por uma semana, alguns meses, alguns anos. Ele viu o coração dessa pessoa que ele ungiu por uma vida inteira. Ele viu o coração quando levou esse coração pelo fogo. Ele testou esse coração de novo e de novo e de novo. E então ele faz o que somente ele pode fazer: julgar o coração e ver. Este coração eu julguei. Esse coração passa no teste, como passou em muitos testes, e eu sei que posso confiar neste coração com o meu povo. Então eu vou ungir essa pessoa e vou fazê-la líder deste ministério, desta igreja. Você vê? Deus chama
os líderes com essa grande seriedade e intenção. Então é importante que vejamos espiritualmente e saibamos disso, que nos humilhemos e não saiamos do nosso lugar, mas que tenhamos respeito pela ordem de Deus de escolher liderança. E que Deus é um Deus que tem liderança. Ele chamou Moisés para ser líder. Ele não simplesmente falou com todos os israelitas durante o sono deles e deu a todos o mesmo sonho e disse o mesmo sonho exato. Ele poderia ter dado a cada israelita o mesmo sonho exato, ele poderia ter aparecido de forma tão poderosa como a sarça ardente, ele poderia ter feito o encontro mais intenso e real, levado eles ao céu, olhado para eles face a face, falado com voz audível. Ele poderia ter dito: todos vocês juntos vão falar com Faraó. E então, eventualmente, ele deixará vocês saírem depois que eu fizer alguns sinais, e então vocês vão sair do Egito. E então vão atravessar o mar quando eu o abrir. Sabe? Ele poderia ter feito isso se quisesse, certo? Mas ele não fez. Ele sabia que isso não funcionaria e não são os caminhos dele. Ele ungiu um líder, Moisés. E essa era a única maneira que poderia funcionar. Essa era a única maneira pela qual a vontade de Deus poderia ser feita. Aleluia. E é isso que vemos por toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Ungindo Davi, ungindo Samuel, ungindo Josué. Ele poderia até ter dito a Caleb e Josué, mas ele escolheu especificamente Josué, ungindo o apóstolo Pedro, ungindo o apóstolo Paulo. Ele poderia ter dito: vocês são todos iguais, apenas líderes juntos. Ele não fez isso, esses não são os caminhos dele. Quando não fazemos as coisas do jeito de Deus, há caos, há confusão, há portas abertas em todos os lugares para o diabo entrar. Tá bom? Então, estamos na mesma página sobre a ordem de Deus? Nós só precisamos aderir à ordem de Deus, é tão importante, amém? Aleluia. Steve, você pode vir aqui? Eu preciso que ele me ajude com um pequeno exemplo que tenho aqui. Por acaso, você tem trabalhado muito, liderando o louvor, tocando violão? Você fez isso de forma incrível. Obrigada por servir a Deus dessa maneira. Você está com sede? O quê? Sim, eu aceitaria um copo de água. Ok, eu tenho uma garrafa de água. Sim, então aqui está. Algumas gotinhas aqui? O que foi? Eu te dei uma garrafa de água. Só tem uma gota grande. É basicamente isso. Então, essa garrafa de água não consegue matar a sua sede. Então, você precisa de água nessa garrafa de água? É isso que você está dizendo? Alguém pode me passar uma garrafa de água? Aqui está. Isso vai resolver? É boa? É sim. É muito refrescante. Obrigado. Glória a Deus, obrigada, Steve. É só isso. Você pode ficar com a garrafa de água, você mereceu. Eu sei que isso parece bobo, eu sei que isso parece bobo, mas Deus falou esse exemplo comigo uma vez, que como vasos de Deus, nós somos como a garrafa de água, a garrafa de água vazia. E Deus é a água. Então, o interessante é que quando você bebe dessa garrafa de água, a garrafa de água não ajuda em nada a matar a sua sede, nem mesmo 1%. É 100% a água, que não tem nada a ver com a garrafa de água. É 100% a água que mata
a sua sede. E é assim que nós somos como vasos de Deus. Deus derrama a sua unção em vasos e nós parecemos com isso. E quando somos obedientes, andamos na nossa autoridade em Cristo, abrimos a nossa boca, falamos a palavra de Deus e liberamos. Às vezes isso parece com ordenar que os demônios saiam. Às vezes isso se parece com impor as mãos. Quando liberamos a água dentro de nós, a unção, então a unção, Deus, sai e toca as pessoas e mata a sede das pessoas e faz todo o milagre. Então, aqueles que são ungidos, como eu, por exemplo, não sou eu fazendo nenhum milagre. Eu sou simplesmente um vaso. Não sou eu, tipo, 20% e Deus 80%. Obediência é importante, é vital, porque Deus escolhe usar vasos. Esses são os caminhos dele. Então, é exatamente como se eu tivesse um monte de água aqui no chão, Steve não conseguiria beber a água muito bem. Ele precisava de uma garrafa. Mas a garrafa tem uma importância tão pequena comparada à água. A garrafa não mata a sede dele de forma alguma. É a água fazendo tudo, fazendo todo tipo de milagre. Amém? Então, é assim que é. É tão importante. Sabe, é raro ver a unção hoje, e é tão importante que você receba essa revelação dentro de você, para que você esteja olhando 100% para a água. Você não fica tipo, eu sou tão grato por essa garrafa de água. Essa garrafa de água com a água realmente me ajudou. Não, a garrafa de água foi necessária, mas foi a água que te ajudou 100%. Entende? E então, é assim que Deus quer que nós realmente saibamos como é. Que vejamos isso, vejamos Ele. Ele não quer que coloquemos o foco no vaso. Ele quer que coloquemos todo o foco nele. É assim que ele recebe toda a glória. E Blake, que está plantado na Igreja 5F de Seattle, ele acabou de compartilhar um testemunho há alguns dias e ele compartilhou algo sobre mim que é uma das maiores palavras que eu já recebi como elogio. E eu anotei. Ele disse: Eu consigo receber tanto de Deus porque ela sai do caminho. É como se não fosse sobre a pastora, como se ela não estivesse no caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu compartilho isso porque é assim que deve ser. Que nós, como vasos de Deus, não façamos nada a mais para nos fazer parecer importante, para nos fazer parecer poderosos, para nos fazer parecer um vaso de Deus incrível e ungido, para nos fazer parecer mais próximos de Deus do que outras pessoas, para nos fazer parecer um pregador realmente poderoso. É tão importante que nós saiamos do caminho 100%. É tão importante que digamos: Steve, foi a água que matou a sua sede. Não foi a garrafa de forma alguma, foi a água. Para que Steve possa realmente saber que foi a água. Não a garrafa de forma alguma. Amém? Então, eu falo esta palavra importante porque isso é uma parte tão grande da igreja sendo purificada. Líderes precisam ter esse coração. Líderes precisam ter esse coração em que não estão pensando em si mesmos de forma alguma. Eles não estão pensando em como parecem, em como as pessoas os veem. Eles não têm no coração, eu quero que as pessoas me admirem.
Eu quero que as pessoas vejam o quanto sou ungido. Eu quero que as pessoas vejam o quão perto estou de Deus. Eu quero que as pessoas me elevem. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou um palestrante realmente poderoso e incrível. É tão importante que líderes e todos vocês não tenham isso no coração de forma alguma. E a verdade é que, como nós realmente precisamos de purificação no corpo de Cristo, a verdade é que isso é raro. É raro. É raro que isso não esteja no coração na igreja hoje. Na liderança. É raro. E a questão é, tipo, esse testemunho realmente me abençoou. E ele realmente abriu meus olhos para ver ainda mais como Deus consegue tocar mais as pessoas e como as pessoas conseguem ser mais transformadas à imagem de Deus é quando nós saímos do caminho. Porque quando nós entramos no caminho, isso vem do coração. Tipo, olhem para mim. Há uma escritura na Bíblia que diz, Lucas 6,45. Esta é a tradução Passion em inglês. As pessoas são conhecidas da mesma maneira, da virtude armazenada no coração delas. Pessoas boas e corretas produzirão bom fruto, mas do mal escondido no coração delas, os maus produzirão o que é mal. Pois o transbordar do que foi armazenado no seu coração será visto pelo seu fruto e será ouvido nas suas palavras. Então, em outras palavras, tipo, quando o seu coração é eu quero que Deus tenha toda a glória. Eu não quero me elevar. Eu não quero que as pessoas fiquem me admirando. Quando esse é o seu coração, é isso que vai sair. Eu não estou falando apenas das palavras. Está lá dentro? Então vai sair. Se você está sendo exibido, se você está dizendo, olhem como eu sou incrível, ou se você está tentando parecer um grande pregador pela maneira como levanta a voz, ou pela maneira como fala de um jeito sofisticado, isso está saindo para as pessoas. Não é pureza que está vindo para as pessoas. Coisas estão sendo liberadas. Então as pessoas vão sair da igreja e vão se pegar pensando: ah, isso foi profundo. Ah, essa foi uma palavra boa. O pastor sabe pregar. Em vez de, uau, Jesus. Uau, a maneira como Deus falou comigo. A maneira como encontrei convicção no meu coração. A maneira como me sinto transformado pela unção que veio através daquela palavra e veio através do que foi liberado. A maneira como me sinto em chamas por Jesus. Eu me sinto mais apaixonado por ele ao sair deste culto. Você entende o que eu quero dizer? Pelo que está dentro, aquilo sai. Então, quando nós saímos do caminho e não há nada dessa impureza, lixo, motivações malignas, nada além de pureza é liberado para as pessoas. Nada além de Jesus é liberado, nada além da unção é liberado, nada além da palavra pura. A palavra de Deus não fica revestida de impurezas que acabam trazendo algum veneno para você. Porque a Bíblia diz, bem, na palavra, Paulo diz: imitem-me assim como eu imito a Cristo. Então, mesmo que você esteja realmente tentando imitar, ou mesmo que você não esteja tentando, é um princípio que acontece. As ovelhas seguem o pastor. E então, mesmo que o pregador, o líder, sabe, o que ele está falando soe muito bom, bíblico, certo? Mas há impurezas no coração que estão sendo liberadas.
Você está, sem perceber, imitando esse líder. Você está se tornando como esse líder. E muitas pessoas nem percebem isso, muitas pessoas não sabem o que é a verdadeira humildade. E sabe, tipo, por exemplo, talvez alguém se defenda de forma exagerada e o coração dela é se elevar. O coração dela é tipo, eu quero deixar tudo esclarecido. Eu não suporto como as pessoas estão me vendo com essas coisas que as pessoas estão falando contra mim agora. Tipo, se esse é o coração, mesmo que as palavras que estejam saindo não haja nada realmente errado com elas, mas esse é o coração, não é humildade, não é pureza, não é ausência de si mesmo, mas é egoísta. E então é isso que chega às pessoas que estão ouvindo. Então elas agem da mesma maneira. Então, em retorno, elas não são humildes. Elas são centradas em si mesmas. Então temos ovelhas impuras, por causa de corações impuros nos pastores. Então, isso é um grande motivo pelo qual, quando eu falo, sabe, Paulo diz: Eu não fui até vocês com palavras sábias e persuasivas, mas fui até vocês de forma tão simples. Fui até vocês demonstrando o poder de Deus, porque eu não quero que a sua fé descanse em palavra, na minha palavra sobre isso, mas sim no poder de Deus. Uma maneira de dizer isso é: eu não quero que você encontre salvação porque eu preguei um sermão sofisticado que foi persuasivo. E é como se você acabasse olhando para a pessoa me salvou. E isso nem é salvação verdadeira, porque você encontra Jesus e se apaixona por ele e escolhe pela sua própria vontade se render, certo? Mas é como se ele estivesse dizendo: Eu quero sair do caminho e simplesmente liberar o poder de Deus para você, para que você possa ter o seu encontro com Deus. Você possa conhecer Jesus, se apaixonar por ele, entregar a sua vida a ele, e então você sai daquele lugar não pensando em mim, mas apenas tão apaixonado por Jesus. E sabendo que foi Jesus que te salvou. Sabendo que foi aquele encontro com Jesus, o poder dele que abriu seus olhos para o amor dele e te salvou. Sim, um vaso liberou poder, mas é apenas um vaso. Não foi o dom de pregar que te salvou. O espetáculo que foi exibido, a persuasão nas palavras que te salvou. Amém? Então é por isso que, tipo, quando o Espírito Santo me guia, eu vou pregar assim, sabe? Quando ele me guia para trazer fogo com o aumento da voz, eu prego assim, amém? Mas somente com a direção do Espírito Santo. Mas o que acontece é que às vezes, se você está focado, eu quero causar uma reação nas pessoas. Eu quero ouvir muitos améns. Eu quero que as pessoas se levantem e batam palmas. Toda a pregação fica contaminada e você está falando, nem mesmo guiado pelo Espírito Santo. Você está falando a verdadeira palavra de Deus, mas ela está contaminada. O mesmo acontece com ministrar, expulsar demônios, curar os enfermos. O poder de Deus é tão grande que não precisamos colocar esforço extra nisso. Não precisamos colocar esforço físico nisso. Não precisamos gritar com demônios. Não precisamos empurrar as pessoas para baixo com força. Porque o poder de Deus é tão imenso. E quanto mais nós entramos no caminho e colocamos a nossa força nisso, mais as pessoas ficam tipo: Ah, homem de Deus, mulher de Deus. Uau, você é tão ungido. Sabe? Mas, tipo, se conseguirmos sair do caminho e simplesmente ser simples e deixar o poder de Deus ser chocante, impressionar as pessoas, ver que, não foi um empurrão. Eles não empurraram aquela pessoa para baixo. Não foi porque aquela pessoa gritou muito alto com muita paixão. Não, foi completamente Deus. Foi completamente o poder de Deus. E isso também é tipo, quanto mais colocamos essa força física na ministração às pessoas, é como quando você faz isso com o coração errado, tipo, eu quero que as pessoas vejam o quanto sou ungido, é colocar isso no coração das pessoas. É fazer as pessoas verem você da maneira errada. É fazer as pessoas idolatrarem você.
Então é por isso que eu ministro como ministro. Esta é a instrução de Deus. Esta é a instrução de Deus para que ele possa receber toda a glória, para que as pessoas não se enganem, para que nada além da pureza possa sair e tocar as pessoas. E é assim que as pessoas, que vocês, serão transformados para serem mais parecidos com Jesus, para realmente serem puros de coração. Amém? Lucas 10, versículo 17. Os 72 voltaram com alegria. Então Jesus enviou os discípulos. Ele disse: Eu estou enviando vocês. Ele estava dando permissão a eles, estava enviando eles em uma missão. Eles não saíram por conta própria expulsando demônios, mas ele os enviou. Isso demonstra ordem na igreja, por sinal. Ele deu autoridade a eles. Eu estou comissionando vocês, estou te dando permissão. Quero que vocês façam isso, portanto, vocês podem fazer isso. Minha bênção está com vocês. Minha unção estará com vocês, proteção estará sobre vocês, porque eu estou abençoando vocês e chamando vocês e enviando vocês para fazerem isso. Essa é uma chave importante para garantir que você esteja em ordem na igreja, aliás. Então, ele enviou os 72 discípulos para ministrar, para expulsar demônios, e diz no versículo 17: Os 72 voltaram com alegria e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e para vencer todo o poder do inimigo. Nada fará mal a vocês. Então Jesus está animado, sabe? Ele está dizendo: sim, o diabo está derrotado. Eu dei autoridade a vocês. Vocês farão o que eu tenho feito. Aleluia! O povo de Deus será livre enquanto o meu poder se move através de vocês. Então, ele está animado, compartilhando isso com alegria com os discípulos. Então ele diz: No entanto, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no céu. Não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no céu. Então, primeiro de tudo, se você é ungido, recebeu uma unção, e demônios obedecem ao seu comando, isso é algo para celebrar e se alegrar, que Deus libertou alguém e que ele escolheu te usar. Que honra é essa? Essa é a maior honra do mundo inteiro. Então, isso é algo para celebrar, para ser grato a Deus e ficar animado. Mas precisa permanecer ali. Não pode passar disso. Não deve haver uma alegria de que você tem poder. Não deve haver uma alegria de que agora as pessoas vão te ver como importante. Não deve haver uma alegria de que agora as pessoas vão te admirar. Esse é o significado do que Jesus está dizendo aqui. E ele está dizendo isso porque os discípulos dele precisavam ouvir isso. Deus não chama pessoas perfeitas. E Deus dá livre arbítrio às pessoas. Então Deus não espera até você ser perfeito para começar a te usar. Aquelas 72 pessoas não eram perfeitas. Ele tinha visto o coração delas. Elas eram boas, mas ainda tinham livre arbítrio. E o Egito não fazia tanto tempo assim. E elas tinham deixado. Com isso quero dizer, com isso quero dizer, quando você é liberto, especialmente de muitas coisas, você teve um passado muito sombrio de muita opressão demoníaca, muitas maneiras em que você estava sendo usado pelo inimigo. E então você é liberto. É como se você estivesse no Egito e agora entrasse em um barco de salvação, liberdade e vida abundante com Jesus. E esse barco está te levando para a terra prometida. Amém?
E Deus começa a usar você até mesmo no caminho para a Terra Prometida. A Terra Prometida significando quando você estava vendo a manifestação completa da liberdade e cura completa, e paz e alegria. E seu coração é transformado. É muito transformado à imagem de Deus. Tipo, agora você é considerado um discípulo maduro. Se fosse Pedro e Paulo, a terra prometida deles seria quando eles foram ungidos para agora liderar uma igreja. Eles então estavam prontos. A obra agora estava completa, quero dizer, nós ainda somos transformados mais e mais e mais em termos de chegar a esse lugar de maturidade onde Deus pode confiar em você para liderar pessoas. A obra estava completa, tipo, você podia ser confiável. Amém? Mas, tipo, se você pensar nisso, ele enviou os discípulos quando ainda havia trabalho a ser feito no coração deles. Ele ainda estava nessa terra. Ainda não era a ressurreição, a crucificação e a ressurreição ainda não tinham acontecido, certo? Então ele sabia que havia alguns corações aqui, que havia muitos corações aqui que tinham acabado de estar no Egito. Então o que acontece é que quando você está no barco de salvação, liberdade e vida abundante com Jesus e deixou o Egito, no começo você ainda não está longe do Egito, você não está mais no Egito, você está salvo, está livre, aleluia. Mas, quando você está em um barco, você já esteve em um barco e deixou a margem? E ainda consegue ver as luzes da cidade, ou se é de dia, ainda consegue ver a cidade e às vezes até consegue ouvir os barulhos da cidade. Sim, é assim que é quando você é liberto. Especialmente se você teve muita opressão demoníaca no passado. Então você tinha muitas portas abertas para o inimigo. O que isso significa é que agora é hora de levar a manutenção da sua libertação muito a sério. Tão a sério. Tão a sério. Então, o que isso significa é como um tempo perigoso e arriscado. Não algo para ter medo, tipo, oh não, há um grande risco de eu voltar para o Egito porque está perto. Eu não quero dizer para ter medo, mas quero dizer para ter reverência séria por Deus e ver a realidade da situação e levar isso a sério, a sua rendição e colocar o seu coração no lugar certo e se arrepender e se render completamente. Se você não levar isso a sério, é realmente uma grande possibilidade que você acabe voltando para o Egito, que não está tão longe. Porque não está tão longe, então é como se o inimigo estivesse realmente tentando. Esse é o significado. Ele está tipo, ah, eles estão quase. Eu quase consigo estender a mão e agarrá-los. Eu vou tentar de verdade. Mas não é tão arriscado, perigoso quanto mais longe você vai do Egito agora. Quanto mais longe você está do Egito, simboliza a sua caminhada diária em rendição, se arrependendo, mantendo a sua liberdade. Então você está sendo transformado. Agora é menos arriscado porque você está transformado. Você nem tem mais apetite pelo mundo, o diabo nem consegue mais te tentar, sabe? Aleluia. Então, tá. Voltando a esses discípulos com Jesus, muitos deles tinham acabado de estar no Egito, estão livres agora, têm corações preciosos, eles têm. E Deus começa a derramar a unção. Jesus começa a derramar unção na vida deles. E eles podem ser usados por Deus agora em poder. Mas isso não é algo para levar de forma leviana. Isso é algo para ter tanto temor de Deus. Eu estava apenas no Egito agora, há pouco tempo. Tentações virão. Agora eu sou ungido. Qual será a tentação agora? Orgulho. Porque se você está no mundo, se você está oprimido, é muito improvável que você tenha sido purificado no coração. E um dos maiores problemas da humanidade é o orgulho. É somente através de Jesus que você pode ser verdadeiramente humilde. E geralmente isso não acontece no primeiro dia sendo um crente. Leva tempo se render continuamente a Deus todos os dias e ser transformado. Então, se você acabou de estar no Egito, há um enorme risco de você cair em orgulho. Agora você tem poder, unção, o maior poder do mundo. Grande risco, grande tentação, grande esquema do diabo. Agora é trazer orgulho. Vocês precisam saber disso, filhos de Deus.
Eu sei que já compartilhei que Deus não derrama unção até que ele possa confiar em você, até que você tenha sido testado, mas há algo que você precisa saber. Ele não derrama a plenitude da unção de acordo com o que é o seu propósito até que ele possa confiar plenamente em você. Essa é a verdade real. Mas ele pode testar você e derramar um pouco e ver o que você faz com isso. Assim como Jesus fez com os 72 discípulos. E Deus quer libertar o povo dele, então ele quer te usar agora. Ele vai derramar unção em você e quer usar você imediatamente. Mas não confunda isso pensando que você é o vaso incrível de Deus, o mais escolhido do mundo. Oh, eu orei por alguém e essa pessoa foi liberta. Uau! Eu sou tão ungido e tão importante. Sabe? E neste avivamento dos últimos tempos, agora, glória a Deus, tem havido tantos testemunhos de impartição neste avivamento na Igreja 5F. Eu tenho ficado maravilhada com os testemunhos que chegaram desde a conferência Florescer. Têm sido testemunhos de impartição como nunca antes. Quero dizer, de Deus usando as pessoas que vieram à conferência Florescer, usando-as em poder para expulsar demônios de pessoas e curar pessoas pelo poder de Deus. Aleluia! Obrigada, Jesus! Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então eu só quero fazer uma pequena enquete agora. E a câmera, se a câmera puder olhar para o público agora, porque eu vou apenas fazer algumas perguntas a vocês, ok? Eu vou fazer uma pergunta e se eu pedir para vocês levantarem a mão, mantenha levantada. Mantenham a mão levantada no ar. Se você viu a impartição acontecer na sua vida desde que está na igreja 5F, significando que você orou por alguém e viu libertação, cura, um milagre acontecer, apenas levante a mão agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Mantenham as mãos levantadas. Agora, eu quero que você abaixe a mão se você viu esses milagres acontecerem antes de receber impartição, ou a altura desse milagre, a extensão desses milagres. Glória a Deus. Esse é o poder da impartição, amém? Então, eu quero que todos levantem as mãos primeiro. Então, mantenham as mãos levantadas se vocês levantaram a mão para a primeira pergunta. Agora eu quero fazer esta pergunta a vocês. Mantenham as suas mãos levantadas se você ficou surpreso que Deus usou você em poder, porque você mesmo sentia que havia impurezas no seu coração, ou talvez você se encontrava não vivendo uma vida realmente sem pecado, em termos de realmente se render a Deus todos os dias. Isso é tipo todo mundo. Uau! Vocês podem abaixar as mãos agora. Glória a Deus. Então eu só queria compartilhar isso com vocês para que vocês saibam que esta unção é real, esta impartição é real e Deus não está esperando até você ser perfeito para começar a te usar. Mas você precisa ter certeza de se humilhar e não pensar de si mesmo como tão importante. E não se esqueça de que é Jesus fazendo todos os milagres e que Jesus precisa receber toda a glória. E não se esqueça de como você recebeu esta unção. Não se esqueça da impartição que você recebeu. E então isso aconteceu. Não pense que é tudo você. É porque você é tão grande, tão importante. Você é tão escolhido. Amém? Isso é muito importante. Sabe? A Bíblia diz: como uma semente de mostarda você moverá montanhas. Com fé do tamanho de uma semente de mostarda moverá montanhas. Então, vocês que receberam uma pequena medida de unção, que é todo mundo que está disposto, que de coração quer estar rendido a Deus. A unção virá sobre você. Essa pequena medida moverá montanhas. Uma pequena medida virá.
Mas essa pequena medida moverá montanhas. Com certeza expulsará demônios de pessoas, curará os enfermos. É a mesma unção que está aqui. Não é uma unção menos poderosa. Pode ser uma medida menor, mas é a mesma unção. João 10:1 diz: em verdade, eu digo a vocês, fariseus, qualquer um que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro caminho, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando ele traz para fora todas as suas, ele vai adiante delas. E as suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de um estranho. Jesus usou essa figura de linguagem, mas os fariseus não entenderam o que ele estava dizendo a eles. Portanto, Jesus disse novamente: em verdade, eu digo a vocês: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Então, antes de eu compartilhar um pouco sobre a Escritura, quero dizer: quem se lembra da mensagem que eu compartilhei alguns meses atrás, chamada A Voz do Pastor? Ok, isso é menos da metade de vocês. Então, lição de casa desta semana para todos vocês, muito importante, é voltar e assistir essa mensagem no meu YouTube. Ela se chama A Voz do Pastor. Então, pesquisem Catherine Craig, A Voz do Pastor. Pesquisem no YouTube, amém? Essa mensagem é fundamental para o que eu estou prestes a compartilhar com vocês agora, tá? É como a parte um, então certifiquem-se de voltar e assistir, muito importante. Mas o que eu compartilhei nessa mensagem, parte disso, é que a voz do pastor é o que as ovelhas devem seguir apenas. E há dois significados para a voz do pastor. Número um, nosso Pai no céu é o pastor de todos os pastores. Ele é o seu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o nosso pastor. Amém? Então nós devemos seguir apenas a voz dele. Mas então nós sabemos que a ordem dele é que ele unge líderes e ele fala através de líderes, através de uma mãe ou pai espiritual sob quem ele chamou você para se plantar. Uma das maiores maneiras de ouvir a voz de Deus hoje, de ouvir a palavra de Deus ganhar vida e te equipar, direcionar profeticamente e te corrigir, é Deus falando através de vasos, especificamente o seu líder. Então, há pastores como pastores, significando pastor. Eu sou pastora de vocês aqui, por exemplo. Então, esse é outro pastor que vocês têm. Então, vocês têm apenas o seu pai no céu como pastor, e então tem o líder que ele está dando a vocês também como pastor. Então, vocês devem ouvir apenas a voz do pastor, seu pai no céu, e o pastor que ele está dando a vocês nesta terra. Certo? Então, lembre-se no começo, eu estava compartilhando como apenas uma visão ou missão, certo? E sabe, um exemplo da minha vida é como Deus me preparou, me equipou, me transformou por muitos anos. Eu recebi este chamado para ser apóstola pela primeira vez há quase 8 anos. E então, como ele me moldou e me formou, foi para ser pura e humilde. E liberar nada além de pureza. Glória a Deus, amém? Foi assim que ele me formou. E então, o que é tão importante para vocês que estão plantados aqui é garantir que vocês estejam colocando seus ouvidos apenas na voz do pastor, então vocês estão recebendo apenas pureza, humildade e a verdadeira voz de Deus, para que vocês possam ser transformados para serem puros, humildes e verdadeiramente piedosos, agradando a Deus também. Amém? Algum de vocês, já teve na vida, no ensino médio, faculdade, em diferentes carreiras que tiveram desde então na vida? Vocês já tiveram pessoas na vida de vocês com quem vocês cruzaram, que se impuseram como líderes, mas elas não eram seu chefe, não eram seu professor? Talvez fosse apenas na escola, elas simplesmente se impuseram, simplesmente assumiram o controle. E você meio que percebeu, talvez à medida que cresceu em sabedoria, olhando para trás e vendo que para muitas delas ou todas elas havia manipulação ali dentro disso. Sim? Sabe, eu lembro uma vez que no primeiro ano depois que Deus me chamou para ser apóstola,
Ele estava me chamando para começar a igreja 5F. Isso foi antes de começarmos a igreja 5F. Eu era uma daquelas pessoas no ensino médio e na faculdade, nós tínhamos muitos trabalhos em grupo. Eu nenhuma vez, sabe, fui assertiva e assumi o controle, mas havia outras pessoas que eram assim. Eu ficava tipo, ah, elas são líderes, eu não sou. E eu via na minha mente que um líder é alguém que simplesmente tem tanta confiança e está no seu elemento para assumir o controle, liderar as pessoas, afirmar autoridade sobre as pessoas e ser tipo, ok, vamos fazer isso, e toma as decisões. E também é bom em falar. E eu não era boa em nenhuma dessas coisas. Zero dessas coisas. E então eu fiquei um pouco confusa. Eu estava tipo, um dia eu estava no meu quarto e estava tipo, no meu coração eu estava tipo, Senhor, como eu posso ser líder de pessoas? Eu nem consegui me levantar para ser líder de 3 pessoas em um trabalho em grupo na faculdade. E na faculdade, quando nós apresentávamos nossos trabalhos em grupo, minha mente apagava na frente de apenas 15 pessoas para quem estávamos apresentando. Sério, eu estava tipo, como isso vai funcionar? Tipo, eu não acho que sou líder. Eu não tenho essas qualidades naturalmente. Não é isso que é um líder? E Deus me corrigiu, ele disse: não é isso que um líder é. Você tem a perspectiva errada do que é um verdadeiro líder. E ele me disse naquele momento: isto é o que é um verdadeiro líder. Alguém que é como eu. Alguém que é como Jesus. Esse é quem eu vejo como um verdadeiro líder. Isso é o que compõe um verdadeiro líder. E então, se eu precisar que você tenha autoridade, tipo, sabe, assuma o controle, tipo, que diga, isso é o que vamos fazer, por exemplo, e tipo, fale na frente das pessoas. Eu vou te dar essas habilidades. Isso não é nada, mas o núcleo, o que tudo é o coração. O coração, como Jesus, é o que faz alguém ser um líder aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, aos olhos de Deus. Amém? Hoje, nós estamos crescendo em sabedoria, ok? Da mesma forma que você encontrou pessoas no seu passado se impondo como líderes, com manipulação por trás disso, porque a pessoa, na verdade, queria poder e queria parecer importante, a mesma coisa exata acontece na igreja. Este é um dos maiores esquemas do inimigo, vindo contra as pessoas na igreja, especialmente quando a unção é liberada, impartição de unção. Então, antes de tudo, eu quero dizer a todos vocês: certifiquem-se de se humilhar, para que vocês não se tornem assim, para que vocês não façam de si mesmos líderes quando Deus não chamou vocês para serem líderes oficiais, como na igreja onde vocês estão plantados. Não se comportem como líderes. Eu não quero dizer apenas dizer, oh, eu sou um líder. Quero dizer a maneira como você se conduz. Não façam o que vocês não foram enviados para fazer. Não façam tarefas que vocês não foram enviados para fazer. Não tentem impressionar as pessoas com o seu dom profético com o coração de eu quero que as pessoas vejam o quanto sou profético e ungido. Não derramem amor falso sobre as pessoas para tentar parecer que vocês são tão parecidos com Jesus. As pessoas fazem isso. Elas abraçam forte por muito tempo, sorriem bastante, pegam seu número de telefone e ligam para você, tentam te aconselhar, mas não foram enviadas para fazer isso. E no coração é motivação egoísta, tentando parecer importante, tentando parecer ungido, tentando sair da ordem, entrar pela janela e não pela porta, tentar passar pela liderança. Isso acontece na igreja hoje. Isso acontece na igreja 5F. E então estou alertando as ovelhas aqui como pastora. Fiquem em guarda. Este é meu trabalho, eu não levo isso de forma leviana. Deus me chamou para ser pastora sobre vocês. Eu sou chamada para proteger vocês. Eu prestarei contas a Deus por isso. Então eu preciso alertar vocês com uma unção profética que Deus me mostra o que está acontecendo. Então, aqueles de vocês que estão fazendo isso, parem. Eu não estou falando com todos vocês ou com a maioria de vocês, estou falando com a minoria muito pequena. Mas parem! Cortem isso. Vocês são vistos, vocês não podem se esconder de Deus e vocês não podem se esconder dos líderes ungidos de Deus a quem ele revela coisas.
Diz na palavra que Deus conhece o coração, que Deus conhece as intenções do coração. Alguém conhece essa escritura? Eu tinha escrito, mas não está nas minhas anotações agora. Mas ela diz que as pessoas olham para o exterior, mas Deus conhece o coração. Deus vê o coração. Vocês não podem se esconder de Deus. Vocês não podem se esconder. Vocês não podem se esconder da liderança piedosa também, que tem unção profética, porque Deus se importa com as ovelhas mais do que o pastor se importa com as ovelhas. Então ele fala com o pastor o que está acontecendo, para proteger as ovelhas dele. Sim, então, sabe, eu tenho ensinado muito sobre isso ultimamente, sobre limpar nossos corações. É porque é um dos maiores problemas no corpo de Cristo. E é um dos maiores esquemas do diabo tentar manter você com sujeira no seu coração, tentar manter orgulho, ego, inveja e egoísmo ali. Então, esteja consciente disso. Não façam coisas se forem feitas com a motivação errada. Você pode estar fazendo coisas boas e certas, mas com a motivação errada. E isso torna tudo completamente errado. Sabe? Assim como se você não é ungido para ser pregador e tem egoísmo dentro de você e está pregando por ambição egoísta, querendo que as pessoas. Sua principal motivação realmente é por poder e sucesso e por como as pessoas te veem. Você está liberando isso para as pessoas, então você está causando mais dano do que simplesmente se sentasse e não falasse a palavra de Deus. E não distraísse as pessoas da pureza e da verdade, da verdadeira liderança. Então, alguns de vocês precisam se sentar. Alguns de vocês precisam parar de amar as pessoas de forma falsa. Alguns de vocês precisam parar de compartilhar testemunhos de milagres acontecendo enquanto oram pelas pessoas, se isso é feito com a motivação errada. Porque manipulação funciona nas pessoas. É uma coisa espiritual. Todos vocês provavelmente já encontraram isso na vida de vocês. Então, o que acontece com manipulação é tipo, eu quero o meu jeito, eu quero que as pessoas me vejam desta maneira, então vou fazer isso para alcançar esse objetivo para que as pessoas me vejam desta maneira. Então, na igreja, temos pessoas querendo parecer importantes, querendo parecer tão ungidas, querendo parecer tão poderosas, querendo ser vistas como líderes. Então, elas estão fazendo coisas com essa motivação, e no mundo espiritual, isso realmente está cegando as pessoas, está manipulando as pessoas. E então, elas estão conseguindo o que querem. E as pessoas ficam confusas. As pessoas estão vendo essa pessoa como tão piedosa porque foram manipuladas. Então, primeiro, eu quero dizer, pare de fazer isso se essa pessoa é você. Este é um aviso de Deus. Isso é algo sério. Não se torne um lobo. Pare de ser um lobo se você já estava sendo um lobo. Porque é perigoso assim levar pessoas para longe da pureza, da verdade, e trazer a elas algo contaminado e trazer confusão. E em segundo lugar, eu quero alertar todos vocês para estarem conscientes desses esquemas sorrateiros do diabo. Estejam conscientes desse espírito de manipulação. João Tal, vem aqui. Não façam pessoas serem líderes na sua vida quando Deus não chamou você para vê-las como líderes. Eu só quero honrar a Joan Tal. Eu quero dizer que ela é uma verdadeira líder. Glória a Deus. Ela é pura. Glória a Deus. Aleluia. Ela está aqui há 6 anos e tem servido todos os dias desde que chegou aqui. E ela tem servido com um coração puro a cada segundo de cada dia. Ela tem tido um coração puro, um coração humilde e um coração de serva. E ela é tão poderosa, ela é tão ungida. E se Deus quisesse que eu escrevesse no próximo domingo e dissesse: hoje você vai pregar e vai ministrar às pessoas. Deus se moveria tão poderosamente através dela, falaria a palavra dele através dela e muitas pessoas seriam libertas e curadas através dela. Porque a verdadeira unção está nela. Ela nunca tentou, sabe, competir comigo.
Ela permaneceu no lugar dela como uma Jonatas. Ela se viu como uma serva. Ela viu a importância de ser uma serva. Ela tem um verdadeiro coração de serva. Então, o que Deus chamou ela para fazer é ajudar onde houver necessidade. E há tanta ajuda, e ela simplesmente foi a qualquer lugar e ajudou em qualquer lugar. Mas ela escolheu ser obediente. Ela poderia ter feito as coisas de outras maneiras. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Ela poderia pregar poderosamente. Mas Deus não a estava chamando para pregar. Pode chegar um tempo em que ele chame ela para pregar, mas agora e no passado ele não chamou ela para pregar. Ele não chamou ela para fazer uma live, pregar e expulsar demônios das pessoas em uma transmissão ao vivo, por exemplo. Sabe? Ela não fez o que eu não disse, que eu não instruí ela a fazer. Eu confio nela para ser. Vocês podem sentar se quiserem, mas se quiserem continuar de pé, podem também. Sabe, Deus me chama para não estar antes do culto, eu estou me preparando para liberar. Eu não posso estar entre as pessoas, entre todos vocês e conversar com vocês em bate-papo e ser casual. Eu não posso. Não é isso que Deus me chamou para fazer, para que eu possa liberar a unção. E depois também eu preciso me consagrar, sabe? Então, eu a envio para estar ali. As pessoas têm perguntas. Se as pessoas precisam de qualquer tipo de pergunta, conselho ou qualquer coisa, mas ela não sai da ordem. Ela faz o que eu instruo ela a fazer. Ela não sai por aí pegando números, tentando se conectar com as pessoas porque ela está nesse lugar de poder. Ela poderia abusar disso para que as pessoas a vissem um nível alto, 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 algo assim. E ser essa conselheira para as pessoas ou algo assim. Ela não faz isso. Ela anda em ordem e faz o que eu instruo ela a fazer. Eu espero que vocês vejam eu nela. Vem? Tipo, o que vocês veem em mim, vocês veem nela. As semelhanças. Tipo, como minha filha espiritual. Como ela me imitou assim como eu imitei a Cristo. Sabe? Eu espero que vocês vejam isso. Eu quero que vocês reconheçam a verdadeira liderança. Não alguém que está sendo manipulador e tentando se fazer parecer piedoso e como um líder. Amém? Aleluia. E isso é diferente do que estamos acostumados na igreja, porque não tem havido muita pureza. E as pessoas têm medo de falar a verdade. Eu falo essa verdade sem vergonha e com ousadia, porque eu me importo com vocês. O povo de Deus precisa ser protegido. Eles precisam permanecer puros. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jantal. Muito obrigada pelo seu coração puro. Significa tanto para mim. É uma das maiores bênçãos da minha vida, o seu coração puro de serva. Obrigada. Obrigada por ser obediente a Deus. Obrigada por ter um coração puro. Obrigada por não ter a sua própria agenda ou motivações egoístas. Obrigada por se render a Deus e simplesmente ser obediente ao que Ele te chamou para fazer. Obrigada por ser um exemplo para milhões de pessoas de como é servir, ser uma serva na casa do Senhor. Obrigada, Jesus. Você pode vir, Juan? Você pode vir? Você é uma grande razão pela qual tantos corações foram purificados, transformados mais para estarem à imagem de Jesus por causa do seu exemplo. Deus está tão orgulhoso de você. Você é tão importante neste mundo. Você é tão importante neste corpo de Cristo. E eu falo que olhos se abram para ver, para aprender de você. Em nome de Jesus, que mais pessoas tenham corações de servos como você e sejam obedientes, puros e humildes. Em nome de Jesus, eu libero mais desta unção para você agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Mateus 16:21 diz: Antes de tudo, antes dessa passagem, Jesus diz a Pedro: Eu te darei as chaves do reino. Eu te darei as chaves do reino e edificarei a minha igreja sobre esta rocha, sobre Pedro.
Eu edificarei. Não eu estou edificando. Eu edificarei. Nesse ponto, mesmo que Pedro tinha sido honrado, ainda havia mais trabalho a ser feito nele. Ele ainda não tinha sido elevado e ungido para ser o líder da igreja. Você sabe o que acontece alguns versículos depois disso, Mateus 16, 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele precisava ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas às mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, e que precisava ser morto e no terceiro dia ressuscitar para a vida. Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo. Nunca, Senhor! Ele disse: Isso nunca acontecerá com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não tem em mente as preocupações de Deus, mas apenas preocupações humanas. Então Jesus honrou Pedro, disse: Você tem um bom coração, eu vou fazer isso no futuro na sua vida. Uma profecia grande e emocionante sobre a vida dele. As pessoas começaram a vê-lo de uma maneira diferente, de uma maneira elevada, mas logo depois disso, ele é usado pelo diabo. O orgulho vem antes da queda. Deus elevou você, Deus derramou a unção dele em você, agora ele está usando você em poder. Tenha cuidado, o orgulho vem antes da queda. Não pense tão elevadamente de si mesmo. Então, sabe, literalmente, o inimigo estava usando Pedro. E ele diz: Para trás de mim, Satanás, para Pedro. E ele diz: Você não tem em mente as preocupações de Deus, mas você tem preocupações humanas. Você está pensando humanamente, você está pensando de forma mundana. E então eu compartilho isso com vocês, para que vocês possam ver uns aos outros como irmãos e irmãs corretamente. Sabe? Vocês podem ver John Todd de forma diferente, porque a líder de vocês disse: vocês podem confiar nela. Eu confio nela. Eu a ungi, Deus me chamou para ungí-la como líder. Vocês a veem de forma diferente, vocês podem confiar nela, ela é uma representante minha. Mas todos os outros neste momento não é a mesma coisa. Chegará o tempo em que haverá ministros quíntuplos ungidos aqui também, outros líderes ungidos. Mas uns aos outros, vocês precisam se ver como Pedro era naquele momento. Pessoas estão compartilhando testemunhos sobre como Deus os está usando em poder. Uau, isso é incrível, alegrem-se, mas não os vejam alto demais. O inimigo ainda poderia usá-los também. Eu não quero dizer para ter medo e viver com medo dos seus irmãos e irmãs, eu só quero dizer sejam inteligentes, sábios, simplesmente não os vejam como pastores, como líderes, quando Deus não os ungiu para isso, para você ver eles como líderes. Não sejam enganados pelo quão piedosos eles parecem. O Egito não foi há tanto tempo assim. Então não se distraiam. Não sejam enganados pela manipulação. Mantenha o foco. É assim que vocês permanecerão na vontade de Deus e permanecerão puros e continuarão sendo transformados. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus. Deus, te agradecemos pela tua unção, pela tua pureza e pelo que o Senhor trouxe neste avivamento dos últimos tempos. Deus, nós te agradecemos. Eu te agradeço, Jesus, pelo meu pai espiritual, profeta Dr. Girdave, que impartiu tanta unção e pureza na minha vida. E por como eu vi o exemplo dele de pureza. Como isso pôde me transformar enquanto eu o imitava, assim como ele imitava o Senhor. E eu te agradeço, Jesus, pela pureza que o Senhor trouxe aqui, que é liberada para cada pessoa na Igreja 5F aqui e assistindo online. Deus, nós não levamos isso de forma leviana, esta unção e esta pureza. Nós valorizamos isso, Deus, nós prezamos isso, Deus, e fazemos um voto de proteger o que recebemos. Nós fazemos um voto de aderir à tua ordem, aos teus princípios. Nós fazemos um voto de não levar isso de forma leviana novamente, mas sermos verdadeiros discípulos, discípulos maduros que seguirão o Senhor e buscarão o teu coração todos os dias. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu quero falar com todos vocês agora.
Qualquer maneira em que vocês tenham sido enganados, em que tenham sido manipulados, que os seus olhos se abram agora e que esse engano saia em nome de Jesus. Que essa confusão deixe vocês em nome de Jesus. Que os seus olhos se abram mais no reino espiritual em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. A partir de agora, que vocês cresçam em sabedoria. Que vocês nunca mais sejam manipulados ou enganados novamente. Em nome de Jesus. Que vocês ouçam somente a voz do pastor. Nenhum estranho novamente. Não ouçam vozes de estranhos novamente, que os seus ouvidos ouçam os estranhos e não vão escutá-los. Que seus ouvidos possam discernir. Que eles possam discernir entre a voz do estranho e a voz do pastor em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém.